Caríssimos amigos e irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Estamos no tempo da Quaresma e dentro da campanha da fraternidade. A Quaresma já vai chegando ao fim, praticamente, mas sempre é tempo de todos nós refletirmos sobre a nossa caminhada de conversão. Como é que nós temos caminhado na vida de conversão? No final de semana passado, quando nós celebramos Domingo Letário, Domingo da Alegria, nós tivemos aquela iniciativa mundial que o Pontifício Conselho para a Evangelização chamou todo mundo, e o Santo Padre, inclusive, também abriu e concluiu também, as 24 horas para o Senhor. Tempo de adoração, de oração, de confissões, que de uma certa forma vem confirmar o trabalho que nós fazemos no Brasil dos mutirões de confissões, dando oportunidades nas paróquias, nas capelas, dos padres de uma mesma região, celebrarem o sacramento da penitência. E todos nós necessitamos de fazer essa experiência de uma boa confissão nesse tempo da Quaresma, vendo a nossa realidade de pecado e a necessidade de conversão, de mudança de vida para chegarmos à Páscoa ainda mais renovados. Quaresma é essa mudança de vida, é se recordar, retomar, reavivar a nossa vida batismal e, ao mesmo tempo, enquanto igreja, celebrarmos o mistério central da igreja e estamos preparados para a Páscoa do Senhor. Portanto, a experiência que tivemos no final da semana passada foi essa oportunidade mundial de confirmar aquilo que já fazemos há tanto tempo em nossas paróquias, em nossas dioceses no Brasil, que são os mutirões de confissões, onde vários padres de uma mesma região atendem às confissões. E nós sabemos também que nesses aspectos nós temos, mente essa caminhada para a conversão, vários exemplos de cristãos que se santificaram. No último dia 2, nós tivemos nessa semana, portanto, a oportunidade de ter o apóstolo do Brasil, o Beato José de Anchieta, tornado o Santo José de Anchieta. Papa Francisco canonizou o Beato José de Anchieta e o apóstolo do Brasil, que ajudou na fundação de São Paulo e fundou, junto com o Estácio de Sá, o Rio de Janeiro, justamente é colocado na honra dos altares em todo o universo. Então, o apóstolo do Brasil, que veio para cá jovem, aqui deu a sua vida, aprendeu a língua dos indígenas, o primeiro escreveu uma gramática daquela língua dos indígenas, que era apenas oral, portanto, graças a ele se conserva como que era a linguagem dos indígenas daquela época, e além disso, na sua missão tanto de cultura, fundação de escolas, trabalho junto com o teatro, etc., e também evangelização, a missão de catequese, o poder levar Cristo às pessoas, formou as bases da educação e também da evangelização e da cultura brasileira. Realmente é um grande homem de Deus. E nós sabemos que todo o seu empenho para trazer a paz, para evangelizar as pessoas, começando por aqueles que tinham ido à Europa, muitas vezes com situações de violência e dificuldades, como Anchieta e seus companheiros, evangelizaram e, ao mesmo tempo, fizeram uma proposta aos indígenas de Cristo Jesus, que é o Senhor da vida e da história, ser realmente o centro das suas vidas também. Portanto, a canonização de Anchieta é também para todos nós brasileiros e das cidades onde Anchieta fundou também uma grande responsabilidade de vermos na base, no início da história desse país, pessoas santas que, junto com a sua capacidade intelectual, junto com a doação da sua vida na sua juventude, são belos sinais também da vida cristã. Portanto, dentro do mutirão de confissões, o 24 horas para o Senhor e a canonização de Anchieta, nós abrimos esse quinto domingo da Quaresma, já olhando para a Páscoa do Senhor e pedindo que também nós hoje possamos de coração sincero
viver uma vida de sincera conversão, caminhando na busca da verdadeira santidade, que é colocar em prática o Evangelho. E nesse domingo, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos uma palavra muito bonita, muito importante para nós nessa nossa caminhada quaresmal, que fala que aquele que é batizado é alguém que volta à vida, aquele que quer viver uma vida nova pela graça de Deus, que em Cristo Jesus lhe concede a ressurreição, ou deixar a vida velha, deixar o homem novo e caminhar numa vida nova, para chegarmos cada vez mais a viver essa vida de cristão. O batismo nos tira da morte e nos faz viver uma nova vida. Assim como também a confissão nos tira do pecado da morte para vivermos uma nova vida. Palavra de Deus desse domingo, no Evangelho de João, nós vemos justamente a ressurreição de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e Maria, que vivia em Betânia, eram amigos de Jesus, onde Jesus algumas vezes passou ali visitando e que estava doente, né? Justamente Lázaro acabou morrendo e Jesus foi avisado. Depois que Jesus foi avisado, ele levou um tempo ainda para chegar a Betânia. Quando chegou, fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E os apóstolos estavam com Jesus, tinham medo de voltar a essa região, porque estavam querendo matar Jesus, estavam querendo eliminar Jesus, a tal ponto que quando ele disse, vamos lá então de novo à Judéia, os discípulos disseram, então, mestre, há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vai voltar para lá de novo. Né? E ele disse, vou, porque vou lá para mostrar aquilo que eu vim fazer, que é trazer uma vida nova para todos, e Lázaro será esse sinal. E os discípulos disseram, então vamos nós também para morrer com ele. Eles estavam conscientes dos perigos que corriam em estar com Jesus. Mas Jesus tem uma missão de trazer a vida para todos, né? E ali Lázaro seria esse grande sinal. E aí tanto Marta como Maria, ao encontrarem-se com Jesus, diziam, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Né? E ainda vai dizer, mas eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Mas Jesus vai dizer, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo aquele que está morto, viverá. Não é? E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Quem crê em Cristo ressuscita. E quem crê em Cristo tem uma vida eterna. Parece com muita clareza isso. Apenas pede a Maria que ela acredite. Crês isto? Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que deve vir ao mundo. Portanto, essa fé em Cristo que nos traz a vida e é o Salvador, é o Messias que deve vir ao mundo, que Ele espera de nós para que possa acontecer essas maravilhas. Marta e Maria, né, na sua profissão de fé, em ver realmente que Cristo traz a vida. E aí Jesus vai até o túmulo que está Lázaro, já há 4 dias sepultado, manda abrir o túmulo, tirar a pedra, já cheirando mal, levanta Lázaro da sua morte. Justamente, ou seja, diante de tudo isso, Jesus também se comove, fala a leitura, Jesus chorou, não é? E tinha aqueles que comentavam, mas esse que abriu os olhos aos cegos não podia fazer com que Lázaro não morresse, não é? Mas Jesus faz muito mais, faz com que Lázaro, que tinha morrido há 4 dias, voltasse à vida. E Lázaro vem para fora, e o morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o caminhar. Meus irmãos e irmãs, celebrar a Páscoa, celebrar a Quaresma, é ver essa realidade. Nós temos muitas situações de morte e que sabemos que Cristo deve estar presente no meio das pessoas e quando realmente ela não tem essa presença, quantas pessoas perdem a verdadeira vida. Mas mesmo que tenha até passado a esperança de vida, o Senhor faz voltar à vida. É justamente a conversão, a vida nova que nós acreditamos e que no final dos tempos será a ressurreição final. Mas nós acreditamos também nessa vida que nos vem pelo batismo ou pela confissão, de renovarmos a nossa vida. E as leituras também desse domingo falam isso. Justamente aqui na leitura de Ezequiel,
A leitura primeira lembra isso. Vou abrir as vossas sepulturas e conduzi-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e você sair delas, sabereis que eu sou o Senhor, para que vivais e vos colocareis na vossa terra. O Senhor dava uma promessa que iria justamente tirar esse povo da escravidão e levar para a sua terra. Vou abrir as suas sepulturas, significa também estar escravizado, estar numa vida velha, uma vida sem sentido. E o Senhor já tinha essa promessa feita já no Antigo Testamento. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, a carta aos Romanos, realmente nos fala o que para nós isso significa. São Paulo realmente nos dá essa interpretação pela própria Escritura. Ele vai lembrar justamente isso. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Vocês podem estar mortos, não é, pelo pecado, mas o Senhor vos dá a possibilidade de ter a vida. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. A palavra do Antigo Testamento que promete que o Senhor abre as sepulturas e conduz o povo de volta para a libertação na terra prometida. O Evangelho que nos mostra Jesus ressuscitando Lázaro, já sem esperança, já cheirando mal o seu corpo, já de 3 dias de sepultura. E São Paulo que vai dizer, o Senhor vos dá o Espírito para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa nossa experiência quaresmal, a caminho da Páscoa, caríssimos irmãos e irmãs. Nós que celebramos o final de semana 24 horas para o Senhor, né, e que fazemos mutirões de confissões, também estamos vendo que muitas vezes nós estamos cheirando mal dos nossos pecados, quanta coisa nós temos de errado na nossa vida, mas o Senhor nos mostra o caminho da santidade. E nossas terras, nosso país, desde os seus inícios, tem gente santa que aqui trabalhou tanto nos inícios, na cultura, como também na evangelização, como Anchieta, nos mostra para nós hoje essa necessidade. No mundo complexo, cheio de dificuldades, em que muitas vezes os valores humanos e cristãos vão se perdendo, até com questões muitas vezes de legislações que vão sendo colocadas e votadas contra as nossas tradições e contra a verdadeira vida que nós temos que levar no coração. Para nós é sempre o poder viver uma vida nova em Cristo Jesus e ser testemunha dessa vida no meio dessa nossa sociedade, no meio desse nosso mundo complexo, em mudança, em transformação. Viver a Quaresma é olhar para si mesmo e deixar se transformar, ressuscitar com Cristo. E o batismo sempre foi o morrer para o pecado e ressuscitar com Cristo. A imersão e a emersão nos convidam também a fazer o mesmo nessa Quaresma que ora nós vivemos, para que realmente a nossa vida, ressuscitados com Cristo, sejamos também testemunhas dele no meio dessa sociedade em mudança. Somos chamados hoje a viver a vida de santidade. Somos chamados hoje a nos converter, a viver cada vez melhor a nossa Quaresma, vendo também as consequências do pecado na campanha da fraternidade, falando do tráfico humano, e caminharmos na abertura do coração para que o Senhor também nos diga, vem para fora, saia do seu túmulo e caminhe, tire as ataduras que te amarram para poder realmente ver o Espírito de Deus no seu coração, na sua vida, fazer viver a vida em plenitude, ter a alegria do Evangelho no seu coração. Deus abençoe a todos, dê uma boa e santa semana. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.